Mas vamos à nossa reflexão. Vamos sim. Salvação e cura. Salvação e cura. Hoje nós iremos falar sobre soterologia. O que é sotero? E o que é a teologia da salvação, que é a soterologia. Agora sim, salvação é o termo que nós dizemos assim, salvação é a libertação da alma, a libertação eterna, daquilo que nos oprime, daquilo que nos entristece. Então a salvação é isso, quando alguém está entristecido, perdido na obscuridade, e ele encontra a salvação ou a libertação. Salvação é a libertação. Eu posso usar outra palavra, transformação. É a transformação. Daquele quadro que ele está passando para um quadro melhor. Melhor, muito bem. Então, assim, é aquele estado de condenação para um estado agora aceitável. E também temos aqui aquele conceito de salvação, é a condenação ou a salvação eterna, salvação celestial, salvação espiritual, e refere-se à salvação da alma. E a salvação da alma, que é o livramento daquele conceito de uma condenação eterna, Welton. Então, assim, aquela condenação eterna, que é a condenação após a morte. Então, a salvação que nós estamos trabalhando e que nós vivenciamos, ela tem salvação diante de diversas formas. Tem a salvação da alma, e aquela salvação daquela condenação que seja presente, ou aquele medo do porvir, de ser condenado ao inferno, e a salvação também se refere a isso. Você entrou numa questão aí, inferno. Isso. E o futuro, né? Porque as pessoas têm a mania de dizer, se você não aceitar a Cristo hoje, você vai para o inferno. Isso tem lógica? Não é bem verdade. Porque eu posso aceitar a Jesus ou não, independente daquilo que se creia, porque aqueles que creem no inferno têm medo do inferno. Aqueles que não creem no inferno e acham que o inferno é algo antagônico, ele não existe. Você não pode ter medo de algo que é antagônico. Você só pode ter medo daquilo que você vive. Daquilo que você vive, daquilo que você vivencia. Daquilo que você vivencia. Então isso te causa um medo e uma aflição. Aí é que vem a salvação. Eu tenho medo do inferno, me falaram desse inferno. E que após a morte haverá esse inferno. Então eu preciso ter salvação. Eu preciso ser livre deste medo. Eu preciso ser livre para que um dia, após a morte, eu esteja livre. E quem traz essa liberdade? Senhor Jesus. Aleluia. Eu creio nesta liberdade, porque um dia eu criei, né? Um dia eu criei, eu conheci, provei e diga assim, o negócio é gostoso, venha, viu? Que bom, porque né? A gente só pode convidar alguém para nossa festa quando nós estamos festejando alguma coisa de bom. E eu festejo todos os dias, eu acordo e durmo festejando. Muito bem. Porque eu conheci o que é salvação. O que é salvação. Um outro conceito de salvação vale para muitas religiões. Para muitas religiões vale a salvação. No caso do grego, ele vai dizer o seguinte, que salvação é cura, é redenção, é remédio, é resgate, é saúde. Então isso é salvação. Eu lembrei lá do profeta Isaías, né? Que bom, né? Isso. Agora, esse é do grego. Você sabe aquele que é o aparef, eparef. É porque parece aquele remédio chamado eparema, né? Sim. O eparef, que quer dizer o quê? É a restauração, é a cura, que é o terapêutico. Esse é do grego. Então isso tudo é salvação. Você está doente, estou ferido na minha alma. Eu estou ferido na alma, então eu preciso de um remédio. Cristo é esse remédio. No hebraico vai dizer que é o rosh, do rosh. E esse rosh quer dizer o seguinte, é o termo saudável quando se refere a Deus. Quando eu estou doente e eu me refiro a Deus, é rosh. Né? Então assim, agora quando se refere ao espírito do homem, ele quer dizer o seguinte, que é o saudável, que é o aceitável, que é o médico,
Quando é a cura do homem, ele vai dizer o seguinte, do hebraico, rush, é a cura de Deus. Quando eu estou doente quando estou enfermo dentro de mim, não doente de feridas normais, mas doente de feridas internas. Na alma, na como alma, diz a linguagem popular. Na alma, como diz no grego, na alma. E dentro de mim estar doente, eu vou precisar do médico, o rush. Esse rush, ele vai libertar a minha alma para que traga uma nova salvação, libertação. Agora, quando se refere à cura do homem, ele vai chamar de curandeiro ou de médico. Infelizmente hoje, Welton, para nossa tristeza ou para nossa alegria, eu li isso em Livro de Reis nesta madrugada. Nós vamos dizer assim, que tem muitos líderes religiosos. Líderes, estou dizendo cristãos, estou dizendo líderes religiosos, isso, que usam o nome de cristão. Líderes para conduzir pessoas. Você me perguntou sobre cura. Existe cura? Sim, existe cura. Eu vou entrar num termo já, mas esclareça aí que eu vou trazer um texto bíblico. Certo. Né? Aí, e a gente vai refletir esse texto. Tudo bem. Então, assim, existe esse curandeiro, hoje que nós temos nas nossas igrejas, e em muitas igrejas, em muitas denominações, infelizmente. Eu creio e sei e tenho visto que Deus cura, Ele derrama a sua graça e o homem é liberto de enfermidades, tanto na alma tanto quanto no corpo. Eu tenho crido e tenho visto. Agora, dentro de muitos templos religiosos, existe o curandeirismo. E esse curandeirismo nem chega perto da palavra do Senhor Jesus. Amém. Eu quero... Tem mais alguma coisinha para explicar ou já posso entrar nesse texto? Pode entrar, não pode entrar sim. Pronto. Depois eu volto aqui, depois do curandeirismo, nós vamos falar do... o Pentecoste. E o pentecostalismo é o que nós vivemos hoje. O Pentecoste, após a ascensão de Jesus, após Jesus ter morrido na cruz e ressuscitado e ido aos céus. Depois disso, houve o Atos dos Apóstolos. Esse houve o Pentecostes. Hoje nós não vivemos mais o Pentecostes. Eu sou da igreja pentecostal. Engano. Hoje nós somos uma igreja neopentecostal. Um novo Pentecoste. É um novo Pentecoste. É um pentecostalismo. Aí esse curandeirismo que se agrega ao pentecostalismo e diz, a minha igreja tem muitos milagres. Sabe? Mas eu vou chegar lá. Mas não tem o Cristo. É isso que eu quero chegar. Agora, no texto que eu quero ler aqui, é rápido e objetivo, João 5, Evangelho de João, capítulo 5, esse texto foi reflexão da semana passada. E eu quero só ler o versículo 4, porque nós já sabemos que aqui foi quando o tanque de Betesda, né? Sim. E aquele homem estava aleijado há 38 anos, né, Jazia? Muito tempo. 38, veja só, né? 38 anos de aleijado. E a cura que acontecia, vamos deixar um pouquinho, Senhor Jesus, licença aqui, senta um pouquinho para a gente tratar esse assunto aqui, né? Nós vamos tratar como homem na reflexão humana. Havia um anjo que descia nas águas, não é isso que refere-se à Bíblia? A Bíblia se dizia, ela diz o seguinte, que havia um anjo que descia de tempos em tempos, que ao tocar na água, e a água refletiu o reflexo, bateu ali, você vê logo o reflexo na água. E o primeiro que saltasse dentro do tanque era curado. Isto. Muito bem. Era uma questão de muita fé, de muita crença e de uma espera interminável. Não poderia levar aquelas reflexões de curandeirismo lá na frente, não? Também. Né? Assim, mas o curandeirismo, o Elton, ele se refere mais a homem que se propõe a curar. Se propõe a curar, diz assim, eu estou curando. Sabe? Não estou dizendo aqui ele está atraindo para si uma responsabilidade. Isso, e está atraindo para si uma responsabilidade e levando diz assim, esse aqui é Jesus. Aí Jesus passa a ser o alvo. Mas depois de um tempo, quando ele começa a curar demais, a abençoar demais, ele vai dizer o seguinte, a minha igreja
Aham. Já não é mais a igreja do Senhor Isto, Jesus. chama da igreja dele. Já é a minha igreja. Na minha igreja, Certo. o milagre acontece, mas na igreja do outro não, porque lá é a igreja de perdidos. Aham. Agora, voltando de novo ao caso, nesse caso aqui havia o anjo que Sim. curava, Muito bem. mas apareceu Jesus. Apareceu Jesus. O ministério de Jesus estava na terra, ele apareceu e ele curou aquele homem. Muito bem. E ele, depois que encontra aquele homem no templo, ele adverte. Como é que um homem que passou 38 anos deitado, esperando um milagre acontecer, no dia que esse milagre acontece, ele encontra com Jesus no templo e vai agradecer. Jesus diz assim, olha, chama ele e diz assim, te aconselho que não volte atrás da vida que você levava, para que não te suceda coisas Pior. Porque é aquela questão. Quando Jesus também fala assim, lembra de onde caiu. Ele está dizendo para nós lembrarmos. Não quer dizer que nós deveríamos voltar a cair no mesmo buraco. Porque se acreditava que, e até hoje ainda se acredita assim, e às vezes acontece assim. Porque quando perguntaram assim, os discípulos estavam andando com Jesus e o discípulo perguntou assim, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? Nem ele nem seus pais. Porque vinha aquele pensamento de que o filho está doente porque os pais pecaram e os filhos pagavam o preço. Mas também tem um versículo, tem uma parte lá no Antigo Testamento que vai dizer assim, poderás então o pai chupar algo azedo, no caso eu vou colocar aqui como cajar, bem azedo, e os filhos ficar com os dentes... Tem umas docinhas. Os filhos ficar com os dentes desbotados, mareados, quando você chupa muita cajara, ele fez, peraí, se meu pai pecou, por que eu devo pagar o preço por ele? Isto. Então, é uma questão, Jesus fala assim, nem ele e nem seus pais, mas para a glória de Deus ser manifestada. Voltando ao primeiro caso, ainda não era um momento de Cristo ser exaltado, ele estava ainda em preparação do seu ministério. Essa é a questão que ele faz. Você foi curado, mas fica na tua, não conta para ninguém. Aquela questão daquele homem que está naquela casa, que os amigos, isso é ser amigos. Ele fez assim, carregaram o paralítico e colocaram na porta. São verdadeiros amigos. Aqueles são os amigos, porque os amigos estavam sãos, estavam curados, estavam libertos, estavam salvos. Ele fez assim, o mestre está pregando ali, está ensinando ali. Aí, como é que nós vamos entrar? Tem muita gente na porta, tem muita gente dentro da casa, não dá para a gente entrar. Eles descobriram o telhado e colocaram o homem naquele lugar. No centro onde Jesus estava. No centro onde Jesus estava, e estava ali muitos dos escribas e fariseus. Aí Jesus fala assim, perdoados estão os teus pecados. Aí ele fez, como é que você pode perdoar pecados? Porque eles estavam vendo Jesus com os olhos naturais. Aí Jesus diz assim, de que me vale? Para mim tanto faz. Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou toma a tua cama e anda. E ele pegou a sua cama e andou. Chegando lá na frente, reclamaram, porque hoje é sábado. Você não pode fazer nenhum trabalho. Ele fez, olha, se é sábado ou domingo ou segunda, mosaica. A mim, eu não tenho problema com isso. Mas o homem que me curou disse, toma a tua cama e anda. Eu ia deixar lá, te carregar. Ele fez, e quem é esse homem? Ele fez, eu não sei. Só sei que eu estou salvo, estou curado, estou liberto. Então, essa é a questão, Elton. As pessoas dizem assim, eu sou de Cristo, mas não conhecem o Cristo. O Elton, há algo interessantíssimo dentro da palavra de Deus, que fala assim, olha, você deve perdoar o seu irmão. Ah, eu vou perdoar meu irmão porque Deus disse que Deus vai pesar a mão. Deus vai pesar a mão porque Deus pesa a mão. Mas Jesus está dizendo assim, olha, ama o teu inimigo. Ama o teu inimigo. Eu não vi ainda... Dura esta palavra, né? Eu não vi um pregador ainda, eu espero em Deus ouvir. O pregador dizia assim, olha, você está de mal com alguém que está dentro da tua igreja, dentro da tua casa? Estou. Mas você é crente? Sou. Todo mês você leva o dízimo? Levo. Sou fiel no dízimo e na oferta. Mas você está com raiva do seu irmão. Aí Jesus diz assim, olha, antes de você levar seu dízimo e sua oferta, vai, te reconcilia-te com ele e depois tu vai, leva a tua oferta. Mas nenhum pastor que eu conheço tenha coragem
de dizer assim, primeiro você vai se consertar, depois você traz a sua oferta. Muito pelo contrário, traga a sua oferta e depois vai reconciliar com o seu irmão. Problema seu. Isso aí, se você não se acertar, você vai para o inferno. Então eu penso diferente, Welton. E a palavra manda diferente. A palavra manda diferente. É isso que eu estou dizendo a você. Muitos dizem, eu tenho Cristo, mas não têm vivido o Cristo. Algo interessante que eu me deparo com uma rádio Magande. Um dia, um certo cristão chegou para ele e disse assim, Babu, que quer dizer grande mestre, disse assim, ó, por que você não se converte? Por que você não advém ao cristianismo? Ele disse assim, eu conheço o vosso Cristo, mas não compreendo o vosso cristianismo. Sabe o que é isso, Belto? Ele está dizendo o seguinte, que o discípulo faz aquilo que o mestre ensina e manda, e não aquele que usa o nome do seu Senhor para se justificar. Então, há curas, sim, Deus cura tanto na alma quanto nas feridas do corpo. Deus cura do câncer, Deus cura da AIDS, Deus cura de todas as moléstias. Ele cura enfermo, ele cura paralítico, cego. Tem um versículo maravilhoso que diz assim, eu não pude fazer maiores milagres entre vós por causa da vossa fé. Se o homem entra, Welton, na tua igreja... Eu não tenho não, graças a Deus. Certo. Eu conheço a de Jerusalém, está lá em Hebreus 12. Muito bem, graças a Deus, né? Então assim, se o homem entra em uma igreja e ele diz assim, ou em um templo que seja. Agora sim, templo eu conheço vários aí. Em um templo que seja. Então assim, aquele templo, e lá há muita cura. Graças a Deus, bom por isso. Aí as pessoas que estão recebendo essa mensagem, rapaz, você vai lá no templo de fulano de tal, porque lá a cura acontece. A pessoa vai lá e realmente é curada. Mas se está naquele outro templo lá que está tendo a pregação do evangelho, a vivência, sabe? Que é a abnegação das coisas materiais e o cuidado com o outro. Olha, não vou lá não, porque lá não acontece cura. Aí quem é convidado fez, lá não acontece cura, então eu não vou. Mesmo que haja cura, a pessoa não recebe cura. Porque ele já foi com o coração perdido. A fé dele já foi atrofiada. A fé dele já foi atrofiada, perdida pelo caminho. É aquela semente que foi lançada entre os pedregais. Então, eu posso refletir com o livro de Reis, com a lei sim. Ainda? Vamos lá. Então, tudo indica nisso aí que não pode se tornar isso um tipo de idolatria? Sim. É só fulano lá que... Sim. Né? Porque o Senhor, ele deixa bem claro, e Jesus disse abertamente, que ele é espírito, né? Agora... Ele é espírito. E verdade. E verdade. E o espírito dele habita no coração daquele que se abre para ele. Lógico. Então, eu preciso sair daqui para ir a São Paulo receber uma cura? Não. É como algo interessante. Muitos cristãos dizem assim, o meu sonho é ir para Jerusalém. Nem Jesus, na sua sã consciência, gente, quis ir para Jerusalém. Ele já entrou até chorando. Ele disse assim, Pedro, olha, é mister que eu vá para Jerusalém. Aí Pedro diz, não, Senhor, eu vou no teu lugar. Ele fez, não, você fica. Porque se você for, o plano do Senhor Jesus, o plano de Deus não será trabalhado, não será perfeito. Então é mister que eu vá e seja entregue na mão dos escribas, na mão dos sacerdotes, na mão também dos sacerdotes e do povo romano. Nessa entrada que ele vai, então ele pensa, nem ele mesmo queria ir para Jerusalém. De que me vale? Eu saí daqui do Brasil, lógico, vou orar por Jerusalém, vou orar por Israel, porque a palavra assim nos manda. Bom, graças a Deus. Mas se eu sair daqui, Welton, e vou fazer uma caravana, como muitos fazem, e nós vamos para Israel. Chego lá em Israel, qual me vale? Conhecer um pouco da história? Eu já conheço. Eu já conheço. Então faço o seguinte. Viver a história? Mas se eu disser para você assim, Welton, nós vamos fazer uma caravana, nós somos crentes, nós vamos fazer uma caravana e vamos lá para o Padre Cício Romão. Muito bem. E aí? Há uma romaria? Ah, não, mas aí é romaria. Sim, peraí. Eu saindo daqui para Jerusalém também não é a romaria? Lógico que é.
Porque perguntaram a Jesus, disseram assim, Senhor, a mulher perguntou, aonde nós devemos adorar? Neste monte ou naquele? A mulher se referia ao monte de Israel e ao monte Gerizim, que era dos samaritanos. Aí, mas por que eu sou... O Gerizim era, voltando um pouco na história, você vai refletir, não perca o raciocínio, não. Esse Gerizim é o mesmo lá das 12 tribos, não? É, o Gerizim é o mesmo das 12 tribos. Que foi dividido em 6 por um lado, 6 por outro. Rapaz, a gente precisa estudar muito. Olha, é que fala assim, é porque nós somos samaritanos, nós não nos damos com o israelense, com o povo de Israel. Só que tem uma questão, gente. O povo de Gerizim, os samaritanos, é a mesma tribo de Israel. Foi porque ela foi dividida quando o filho do rei Salomão, muito sábio, o filho do rei Davi, que o rei Salomão foi muito sábio, mas o filho dele não foi tão sábio, eu acho que não herdou nem um pouquinho da sabedoria do pai. Idolatrou. Então é o seguinte... Botou Baal, adorou Baal, Astarote. Muito bem. Então o que aconteceu? 10 tribos saíram e 2 tribos ficaram com eles. 2 tribos só. Ficou com o filho de Salomão. E as outras 10 tribos saíram. Essa tribo justamente faz parte de Israel. Foi uma questão só de desentendimento político, mas o Deus é o mesmo. Sabe por quê, Welton? Isso nos afirma, quando ela fala assim, como é que tu pode vir pedir água a mim que sou mulher samaritana? Sendo este poço foi dado pelo nosso pai. Esse poço foi dado pelo nosso pai Jacó. E Jacó não é da linhagem de Israel? Como é que ela poderia chamar Jacó de pai se ela não tivesse nenhum entendimento? E depois que Jesus vai e fala assim, chama teu marido. Ela fala assim, não teu marido. Jesus diz, dissestes bem, porque agora que tu tem também não é teu. Aí ela diz assim, aí ela sai correndo e vai evangelizar, ela vai levar o querigma, que é a palavra. Ela vai levar o querigma. E ela fala assim, vinde e vede se esse não é o Messias esperado. Não era só o povo de Israel que esperava o Messias. Eu espero o Messias, você espera o Messias. Quando nós aceitamos a palavra de salvação, nós aceitamos o Messias. Quer dizer assim, Welton, naquele período, historicamente, dizia-se assim, era aceita nazarena, não era nem chamado de cristão, nós somos chamados de cristão depois do... Antioquia, né? Lá em Atos. Já nos concílios de Constância. Isso, aí nós fomos chamados, tido como cristão, mas antigamente ali era chamado da seita do Nazareno. Depois da ascensão de Jesus, Welton, depois da ascensão de Jesus, um pouco antes, tinha como a profecia que Jesus viria para salvar a nação de Israel. Não era isso? Essa nós falamos no programa anterior. Isto. Então, o que vai dizer? Antes de Jesus, Welton, e para surpresa de nossos ouvintes, não me queiram mal, se quiser também não tem problema, houve muitos Messias, Welton. Houve muitos Messias. Porque antes de Jesus, houve muitos Messias, porque toda a família queria ter o Messias na sua casa, que o Messias saísse da sua casa. Então todos estavam atrás de cumprir aquela profecia que viria o Messias para a salvação. Só que todos eles fracassaram. E Jesus foi a plenitude. Jesus foi o querigma. É aquela palavra que ele vai dizer aí, que nós lemos no início. Eu vi, este é o ano aceitável. Eu vim curar 4. Os cegos. Welton, quando você lê a palavra e você não enxerga, você tem 2 olhos. Você tem 2 olhos. E você vê tudo na sua frente, mas você não percebe. Então você está cego. Mas quando você abre os olhos para a palavra de Deus, quando Deus entra dentro de você, quando Ele diz, abre a tua porta. Abre a tua porta. Eu estou batendo, abre a tua porta, eu cearei com ele, ele comigo, aí sim. Então, fecha a tua porta, que
eu ouço o teu chamado. Aleluia. E aí a gente pensa que é um quarto, mas na realidade não é. É a porta que está dentro de nós que precisa ser aberta para a habitação do Deus vivo, porque nós somos a igreja. A minha igreja é a certa, não. Deus está falando do nosso entendimento. Do nosso entendimento, porque assim, ele fala assim, vós sois igreja, tabernáculo santo, aonde você estiver, eu estou. Porque se estiverdes em mim, como eu estou em vós, ouvirás as minhas palavras e farás o que eu vos mando. Eu posso tomar uma parte? Pode sim. Jerusalém. Hebreus 12, aqui no versículo 22, fala assim: mas chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a muitos e milhares de anjos, completando a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritas nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos, aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. De Abel. Jerusalém. Essa Jerusalém terrestre, a gente sabe que o Senhor faz Paulo escreveu, não me lembro agora qual foi o livro, mas ele escreveu fazendo a análise entre a Jerusalém terrestre, falando de Agar, e a Jerusalém celeste. Isso. Né? Muito bem. E tem muita gente amando a terrestre. Você sabe o que é que Deus diz de Jerusalém? Tem um versículo no Antigo Testamento que ele vai falar de duas irmãs. O Elá e a Elobá, e a Elobá. Profeta Oséias. Isso. Né? A Eolá e a Eolá. Então assim, você vai pegar essas duas irmãs. Ele está se referindo a quem? A Israel chamou de prostituta. De prostituta. Chamou de prostituta. Ele fez, vocês se desviaram do verdadeiro Deus, desviaram da verdadeira aliança, da busca. Aí disseram assim, mas você quer ver uma coisa muito séria, Welton? Aí Jesus se depara com dois homens e ele fez assim, mas nós damos o dízimo do hortelã e do cominho. Ele fez assim, fizestes bem, mas estão cuidando dos órfãos e das viúvas. Você dá dízimo de hortelã e de cominho, isso aí é uma lei, compadre. Você tem que pagar mesmo, você não paga... Os tributos? Ontem não encerrou os tributos para ser pago? Ontem encerrou os tributos para ser pago no país. Se eles prorrogarem, porque está faltando muita gente ainda. Mas os tributos tinham que ser pagos. Os tributos tinham que ser pagos. Sim, mas o que é que me vale? Eu dou meu dízimo, mas não estou cuidando do meu irmão que está doente. Ah, mas ele está toda quebrada, ele que se vire. Então isso é o cristianismo? Não. O cristianismo é daquele samaritano que estava jogado na rua. Que passou aquele camarada e fez assim, não, eu vou pegá-lo, vou pagar a estadia, vou pagar o médico, vou pagar o remédio, eu vou. E quando eu voltar, te restituirei. Cristianismo é prática. É prática, é ética, é prática. Eu não posso viver o Cristo, Elton, de palavras. Tem muita gente vivendo. Eu sou cristão. E uma das coisas que aí me trouxe a reflexão, são 10 horas e 51 minutos, é aquela, é aquela questão também da questão... Deixa eu tentar trazer dentro da linguagem própria da Bíblia. Se eu quero só salvar a minha vida, né? E não pratico o cristianismo com medo que vou me contaminar com alguma coisa, porque o Senhor diz que aquele que buscar perder por ele, achará. E aquele que buscar salvar, perder lá. Tem muita gente dizendo, não toco nisso, não vou aquilo, não faço assim, não vou me meter lá porque lá não me cabe, eu vou me contaminar e eu não quero que fale de mim. E a salvação é prática. Elton, algo interessante você tocou agora. Naquele período que Jesus estava materialmente aqui, o judeu, não é nem o hebreu, porque ele já estava do lado de fora, ele já estava depois. Então é o seguinte, o povo judeu tinha aquele costume, você não pode pegar no cadáver. Se você pegasse em um cadáver, você ficava 7 dias separado. O livro da lei. Se você pegou em um leproso, você fica separado. Sabe? Não podia pegar para você ficar separado.
Você não pode ter um contato com o ladrão, com a prostituta. Livro da lei. Você fica separado. Jesus Entrou vai... em outro assunto aí, viu? Jesus vai e quebra todos esses parâmetros. Porque, ó, só pra gente refletir rápido esses parâmetros, porque as pessoas só se prendem em 10 mandamentos, Sim. mas é livro da lei. São livros. Da lei. São várias leis contidas no livro de Moisés. No livro de Moisés. A questão é o seguinte: havia os 10 mandamentos e a lei de Moisés. O que acontece? Os 10 mandamentos são um e a lei mosaica é outra. Senhor, esta mulher pecou e pela lei de Moisés ela deve morrer. Isso. Jesus diz assim, olha, eu não te condeno, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, mulher, onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então, é dizer o seguinte, Jesus é aquela questão, quando Moisés sobe ao monte e Deus diz assim, Moisés, escreve, não matarás, ouve, ó Israel, não matarás. Moisés vai e desce do monte e mata a metade do povo. Foi um transgressor. Com certeza. Infelizmente, gente, Moisés foi um transgressor. Mas ele errou, mas também se reconciliou. E vamos por essa linha. Quando chega lá na frente, mas pela lei de Moisés ela deve morrer. Então muitas pessoas já deveriam ter morrido. E Jesus diz assim, olha, mulher, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, eu também não te condeno, vai e não peques mais. 10 horas e 54 minutos. Então, assim, Welton, olha, Jesus ele veio na plenitude dos tempos. Porque quando Jesus foi assunto essa palavra aos céus, é muito gostosa. Jesus... Plenitude dos tempos. Quer dizer, ele se tornou pleno. Ele é pleno porque ele curou, ele ensinou, ele andou com os ladrões, com as prostitutas, com a classe que estava rejeitada. Mas também, ele estava também na classe daqueles que o precisavam, como Jairo, que era homem rico, e se prostrou até ele, e como aquele homem que era rico disse, Senhor, eu não sou digno de te receber debaixo do meu telhado, diz somente uma palavra e a minha filha sarará lá. Então assim, Welton, ele agregou e recebeu a todos com amor, e não com dogmas, não com doutrinas, sabe? Mas com palavras, com ação, com ações. Foi mais de uma. Então, assim, Welton, hoje nós vemos, infelizmente, muita mistura. Então, Jesus ele veio no tempo certo. É o querigma, que é o anúncio, que é a redenção, é o anúncio da redenção, da salvação. Isso é anúncio. A redenção, a salvação quer dizer cura. Salvação é cura. O que vale? Eu aceitei Jesus hoje, então eu estou liberto, eu estou curado? Não, eu preciso passar pelo momento. E a partir do momento que eu aceito Jesus e eu esqueço aquela antiga vida e passo a viver uma nova vida, então eu estou curado, eu estou salvo. Independente de eu chegar lá no céu ou não. Aqui é simplesmente, nós estamos preocupados, Welton, com a vida do porvir após a morte. Não posso viver a vida após a morte se eu ainda não compreendi a minha vida terrena. Há um filósofo que fala assim, conhece-te a ti mesmo. Eu não posso entender a sua dor se eu nunca sentir a sua dor. Com certeza. Eu só posso entender a tua dor se eu me colocar no teu lugar. Sabe? Se eu for na tua casa, se eu entrar na tua casa, sentir contigo, ser aquele verdadeiro intercessor, porque o intercessor sente a dor do outro. A Bíblia fala que o Espírito Santo geme. É muito fácil, Elton. Quer ver algo interessante, gente? Quando nós dissemos assim dentro do mundo que nós vivemos, olha, aquele ali está bebendo, está se acabando na bebida. Para onde ele vai? Aí todo mundo vai dizer, aquele ali vai para o inferno, o filho de fulano de tal vai para o inferno, já está com a carta marcada lá porque vai para o inferno. Mas se aquele que está bebendo não é filho do outro, é meu filho, não, eu estou orando por ele, porque eu sei que Jesus vai salvar. Gente, tanto da minha casa quanto da casa do outro, tanto da minha casa quanto da casa do outro, é filho de Deus precisa, Welton, um momentinho só, e precisa receber essa graça quando disseram assim, você come com os publicanos, você está na casa de Zaqueu. Aí Zaqueu diz assim, aí Zaqueu entra e diz, Senhor, se eu roubei, se eu fraudei, eu defraudei,
eu devolvo quadriplicado. Aí Jesus fala assim, hoje entrou salvação nesta casa. Aí ele fala assim, mas essa casa não era a casa do quadrado, era a casa dele, era dentro dele, da pessoa dele. Salvação. Aí ele fala assim, hoje entrou salvação nesta casa. Ele fez, porque este também é filho da aliança. Aleluia. O amor de Deus é algo que é insondável. É insondável. Porque Deus, nossos ouvintes, não está olhando se você agora está jogado como um mendigo na rua. Ele está olhando que ele tem uma promessa para mudar o seu cativeiro, a sua vida. A você que está aí jogado nas drogas, você que está aí maltratando sua esposa, a você mãe que não tem respeitado seus filhos, nem tem respeitado seu marido. Deus ele está dizendo para você, volta, reconcilia-te depressa. Você não precisa ser de nenhuma igreja para reconciliar, não. Deus está dizendo para você que você é filho da aliança. Agora você está fora da aliança e está sofrendo porque você não está na aliança. Se você estivesse na aliança, você já teria recebido a salvação. As sortes de bênção. Isso. Todas as bênçãos já está derramada. Só falta você tomar posse. Aí você não entende e fica do lado de lá dizendo, esses crentes daí fica dizendo que eu tenho que aceitar Jesus. É isso mesmo, você tem que aceitar. Mas eu já aceitei. Como foi que você aceitou se você não está praticando o que ele ensina? Isso. Como você aceitou? Mas o que é que ele ensina? É para eu mudar de roupa, mudar disso? Não, ele quer que você mude seu interior. Você passe a ver as coisas de uma maneira espiritual. Que você passe a compreender que o desejo que Deus tem é que você seja feliz. Que eu seja feliz, que nós estejamos em paz. Isso significa paz, estar feliz. Isso é salvação. Isso é salvação. Isso é salvação. É isso que Deus quer. Eu vou ter que encerrar o programa, 11 horas, já estourei todo o horário aqui, certo? Ficamos para um outro programa? Ficamos sim. Mas uma coisinha, Welton. A plenitude de Cristo, ela, além do querigma, que é a palavra, que é o anunciar a palavra de Deus, foi a plenitude, que é ser perfeito, é ser completo. E eu espero em Deus que não só eu e você, Welton, mas que os nossos ouvintes, que os nossos irmãos em Cristo Jesus possam alcançar esta plenitude de Jesus e não ir simplesmente ser seguidores, porque o seguidor segue cegamente, mas eu quero que os nossos ouvintes, os nossos irmãos em Cristo, seja como os discípulos, aquele que aprende, que busca aprender e passa a ensinar. Porque existe dois tipos de Cristo, Welton. Aquele Cristo que andava com os ladrões e prostitutas, com os viciados no centro de recuperação, que para andar, o carro dele, se fosse colocar hoje, ele tomou um jumentinho emprestado. Ele disse, porque os pássaros têm ninho, os lobos têm covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Era um Deus despreocupado com os bens materiais. Mas existe uma teologia da prosperidade que diz assim, Jesus, ele que andava com as viúvas e era sustentada pelas viúvas, mas não as viúvas pobres, mas as viúvas ricas. E se vestia de linho. Aonde está o nosso Deus? Naqueles que está no meio da necessidade ou naquele que está no meio da bonança? Ele está aonde você precisar, aonde você estiver, seja na bonança, seja na falta, seja na fartura, seja na escassez. Então, assim, eu aprendo muita coisa com a palavra de Deus. Nós nunca sabemos tudo. Eu tenho certeza disso. Temos que aprender. E, infelizmente, o que eu tenho ouvido e visto nessa mistura de muita gente, muitos líderes, se fazendo, tomando o nome do Cristo para se beneficiar financeiramente, para se beneficiar, para atrair pessoas para si, porque tem muitos líderes religiosos e as pessoas têm medo de viver a sua vida e se apega a um líder religioso, onde ele vai, essa pessoa está atrás. O que ele só faço, o que ele mandar. Mas a gente vai trazer. E a gente precisa. Nós vamos trazer um tema. Seu Cristo. Já estourei ali 2 minutos. Tá, desculpa. Futuramente nós vamos falar aqui sobre o que pertence de fato
se a gente for olhar pelo Velho Testamento, ao sacerdote, né? Ah, sim, lógico. Né? Tem Porque, algumas... pelo que eu saiba, ele só tinha direito... Lá em Arão, era uma coxa e um peito, né? As coxas do boi e o peito. Lá em Arão, a gente vai encontrar lá. Mas quando chega cá na frente, lá no livro de Reis, já está dizendo que ele tinha direito àquelas ofertas só do sacrifício, lembra? Isso. Hã? Aquelas que não eram queimadas. Isto. Porque assim, havia dois tipos de oferta. A oferta que estava do sacrifício do pecado era queimada. Isto. A oferta que era do sacrifício, não. A oferta que era de agradecimento. Isto. A oferta de agradecimento era levada ao sacerdote. Servia de alimento para o Isto. sacerdote. Essa é a separação. Isso. Mas parece que tem gente que não quer ensinar isso. Olha, são Infelizmente. 11 horas e 3 minutos. Pastor, obrigado. De nada, Deus- agradeço e estou à disposição. Vamos sempre que marcar precisar. outra oportunidade, Vamos sim, né? O tempo ficou pequeno para o que eu gostaria de... de exclamar. Mas eu quero agradecer os nossos ouvintes. Vamos orar rapidamente em nome de Jesus, né? Pai eterno, é pelo santo nome de Jesus que eu te agradeço por mais um programa, se alimentando da tua palavra, refletindo, ó Deus, que as nossas opiniões não prevaleçam, mas que as tuas escrituras, pelo teu Santo Espírito, prevaleçam no coração de cada um. Ensina os caminhos, ó Deus, que ele deve andar. Muitas das vezes ele quer andar por tantos caminhos, mas estreita, mostrando que Jesus é o único caminho de salvação. Podem-se tentar entrar por várias portas, sim, até janelas, mas só há uma porta que leva à vida eterna e à salvação. E esse Jesus, ó Deus, que possa abençoar as pessoas que estão nos ouvindo agora, aqueles que ligaram, que pediram que nós intercedêssemos por ele. Que a tua graça alcance os lares e que, de fato, Senhor, o nosso próximo programa seja para honrar e bendizer o teu santo nome. Como esta palavra que foi dita nesta manhã, tu és um Deus pleno. Seja pleno no nosso meio, Senhor. Que tudo que saiamos de nossas bocas seja para o prazer da tua glória em nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, e bendigo o teu santo nome. Que a paz reine no coração de todos. Que seja o shalom. Aleluia. Que seja o shalom, que o shalom de quer Deus. dizer a paz na tua casa, a paz com os teus filhos, com os teus bens, com tudo que você tiver e fizer, seja a paz. Amém. Tá? Obrigado, pastor. Tá? Obrigado, pastor. Tá? Obrigado, pastor. Tá? Obrigado.